Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que nós damos início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã.
É com grande satisfação que estamos juntos mais uma vez, trocando ideias, trocando energias, trocando sentimentos, né? Sempre pautados dentro de um ideal de tolerância, de respeito, de amor fraterno, e que através de todos esses sentimentos a gente consiga continuar caminhando rumo à evolução, não é isso? Hoje, dia 22 de novembro, e nós estamos aqui do lado desses seres abençoados que compõem a família Tel, iniciando pela minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos presentes. É sempre muito bom estar aqui com vocês, que nós possamos ter uma noite bem abençoada. Maravilhoso, maravilhoso. E por falar nisso, aproveitando também esse fundo musical, vamos chamar aquela que é a responsável pelo nosso banquete espiritual. Boa noite, Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes. Boa noite, família Tel, amados ouvintes. Temos uma noite de muito estudo, de muito aprendizado, de muita troca. Se Deus quiser, teremos. Bem, e agora nós vamos trazer para vocês a manchete do quadro Transformando, que já vai ao ar, hein? Anotem aí. Dirigente espiritual é retirada do cargo e Exu recomenda agradecer pelo ocorrido. Já, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E hoje, queridos irmãos, aqui no quadro Transformando, um quadro para gente, olha, quando a gente pensa que nós já ouvimos, já lemos, já participamos, já debatemos tudo, surge mais um assunto para a gente refletir sobre a conduta humana. Vejam bem, um tradicional templo de Umbanda viveu dias de ebulição quando um pequeno número de médiuns, contendo entre eles o presidente da instituição, conseguiu destituir a dirigente espiritual do cargo, alegando não concordarem com os rumos doutrinários que a casa estava tomando. Naquele momento, a corrente mediúnica ficou dividida entre os que tomaram a citada e infeliz iniciativa, não é isso? Os que simplesmente saíram da casa em virtude do ocorrido, e os que se indignaram e reagiram, ingressando com uma ação na justiça, tentando reverterem o caso. Só que, por ocasião da audiência, o juiz lavou as mãos, recomendando que todos entrassem num acordo, pois ele nada teria como fazer legalmente. Diante das limitações da justiça terrena, uma das médiuns resolve, por conta própria, buscar orientações com um Exu, vejam bem, meus irmãos, que lhes recomendou um agradecimento à espiritualidade por terem conhecido aqueles que tiveram a citada iniciativa, pois através deles receberam ensinamentos valiosos, além de orientar para que recomeçassem a jornada olhando para frente e sem qualquer ressentimento.
Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, quando a gente pensa que já viu tudo, ainda surge... A mente do ser humano, ela é pródiga, não é verdade? Quando o tema é egocentrismo, né? Você ainda, acho que foi até no programa da semana passada, você estava falando exatamente algo sobre isso, que as pessoas, para poderem alcançar um status, entre aspas, né, de dirigente de uma casa, as pessoas fazem, sei lá, acho que pisa até no pescoço do familiar, do seu irmão de terreiro e tal. Agora, tem uma coisa aqui que eu queria, entre os assuntos todos que a gente pode debater aqui, que é um tema, na minha opinião, bastante rico, né? É exatamente aquilo que Chico Xavier falava. Eu vi aqui um Exu, lembrando que o Chico dizia. O Chico dizia que nós temos que agradecer todos os dias pela existência daqueles que nós entendemos como nossos inimigos, porque é através deles que a gente consegue verdadeiramente evoluir. Então eu queria que você começasse falando sobre isso. Um Exu viu o coração da irmã, o coração partido, e pediu a ela para que ela exatamente orasse, rezasse por aqueles irmãos e agradecesse que o fato da espiritualidade colocá-los no caminho deles, para que eles exatamente pudessem ver até como não se faz a coisa. Como é que você viu isso? Bom, ela tem que orar muito mesmo por esses irmãos, né? Porque eu não gostaria de estar na pele de uma pessoa que tem uma atitude dessa. Porque, na verdade, as pessoas não estão fazendo isso contra ela. As pessoas estão fazendo isso contra uma parte espiritual. Contra a coroa daquela pessoa ali. Porque se ela está ali, de frente para aquele trabalho, muito provavelmente ela tem isso como uma missão. E quem comanda aquela casa é a espiritualidade que ela carrega. Então, o desrespeito foi à espiritualidade. Com certeza absoluta. Então, eu não gostaria de estar realmente na pele. Eles precisam de muita oração. É claro que tudo isso, todos esses acontecimentos, eles nos servem como lição, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos nos fortalecer até. Fortalecer a nossa fé, porque ela não vai deixar de ser uma dirigente espiritual porque ela foi colocada para fora de uma casa. É o material. Nós estamos falando do material, porque o espiritual ela vai carregar com ela para onde ela for. Ela vai recomeçar em um outro lugar. Ela carrega aquilo ali com ela. E o que ficou ali? Ficou o material. Ficou o sentimento daquelas pessoas ali, e que sabe Deus que tipo de energia que eles vão atrair para aquele espaço agora, para aquele local, porque a vaidade das pessoas, o ego das pessoas foi além daquilo que deveria ser. Com certeza. Então, com relação à nossa irmã, eu acho que realmente ela tem que agradecer à espiritualidade por ter mostrado a ela quem é quem. E o tempo é pródigo nisso, né? Com certeza. E nós já tivemos também, Luiz, na nossa caminhada espiritual, claro que graças a Deus, né, não chegou a esse patamar aí, mas nós já tivemos muitas situações, né, que nos mostraram, assim, coisas muito tristes. Com certeza. E que nos deixaram, assim, também muito decepcionados, muito, né, mas que nos serviu, sim, como uma forma de amadurecermos. Um aprendizado muito grande, com certeza. Agora, se teve uma coisa que eu vi aqui bem interessante, que eu queria que vocês falassem também. Luciene Oliveira, aqui está dizendo aqui, minha irmã, naquele momento onde houve lá o problema, né, a corrente mediúnica ficou dividida em 3 partes, olha só. Aqueles que tomaram a iniciativa, os que se indignaram e reagiram, mas eu queria que você falasse sobre o que aconteceu com a maioria.
A maioria simplesmente saiu da casa em virtude do ocorrido. Nós já tivemos a oportunidade, durante a nossa caminhada, de conhecer numa outra casa uma situação bem parecida com essa, né? Nós vivenciamos isso, nós vimos isso acontecer com uma outra casa de Umbanda, uma casa co-irmã. E o que a gente repara nesse momento é que é uma espécie assim de cada um por si e Deus por todos. Todo mundo esquece o amor da casa, todo mundo esquece o valor espiritual, todo mundo esquece a sua jornada mediúnica, todo mundo esquece tudo. E vai cada um para o seu lado e, vamos dizer assim, a coisa fica na mão de meia dúzia e tal. Como é que você vê isso? Por que as pessoas naquela hora não têm assim um equilíbrio para tentar dizer assim, não, peraí, isso aqui é o chão que eu estou pisando, vamos deixar a poeira sentar, vamos conversar, vamos buscar um momento de reflexão, de troca de ideias, para que a gente possa exatamente entender e tal. Por que as pessoas não têm esse discernimento na hora e a maioria, como é o caso que está aqui na pauta, vai-se embora e deixa isso para lá? Como é que você vê isso? Acho que a pessoa não tem aquela convicção da sua caminhada espiritual na realidade, né? Quando você tem convicção da tua caminhada espiritual, você vai crescer, só vai crescer. Você não vai tomar nenhum partido que vai fazer com que tenha uma parada nessa caminhada, que tenha uma regressão, que tenha isso. Agora, tem gente que não tem a menor noção. Mal falando, uma Maria vai com as outras, né? Acontece alguma coisa, vai e faz igual. Eu acho que o mais importante, você falando que a pessoa não respeita e tal, eu acho que o mais importante é você saber entrar e saber sair de qualquer lugar. Com certeza. Então, você falou uma coisa muito importante, eu acho que toda casa espiritual, todo dirigente espiritual merece todo o respeito. Eu acho que quando, se um médium se sentir que não dá mais, vai lá, conversa. Às vezes até na conversa se acha um outro caminho, né? Que não seja a saída do médium. Mas disso tudo que você falou, eu acho que quando se tem uma convicção espiritual do caminho, você tem um objetivo a ser alcançado, seu engrandecimento espiritual, tudo isso, eu acho que faz com que a pessoa pare, reflita e converse. E numa conversa amigável chegue a um ponto comum. E essa conversa amigável que você está falando, eu estou aqui refletindo quando você falou sobre isso. Gente, o juiz que recebeu esse caso na mão, parece que ele teve mais vamos dizer, discernimento, calma e equilíbrio para chegar e dizer assim, gente, olha, legalmente não tem nada que ser feito, entendeu? Isso aqui é uma instituição, né? Então, sentem, conversem, entrem no entendimento, entendeu? Então, como é que você vê isso, dona Flávia? Uma pessoa de fora, quase que como um enviado da espiritualidade, um homem da justiça, que deveria ser uma pessoa fria nas suas questões e tal, ele chamou o pessoal e disse assim, não, gente, olha só, vão sentar, vão conversar, porque legalmente isso não existe, não tem como entrar em ação para retomar terreiro, né? Vocês é que tem que conversar e tentar resolver isso. Como é que você vê na isso? verdade, a pessoa que está de fora, muitas vezes consegue enxergar melhor do que as pessoas que estão ali no fervo da situação, naquela confusão toda, né? Então as pessoas acabam perdendo realmente o foco, perdendo a sua direção, tipo assim, o que eu vou fazer agora da minha vida, né? E com relação ao que vocês estavam falando, com relação no que se refere aos médiuns, né, que ficaram ali perdidos e optaram por saírem e tipo assim, deixa eu tirar o meu desamarrar o meu burro. Deixa eu sair daqui porque isso aqui não serve mais para mim. A gente vê muito isso, né, Luiz? Porque quando a casa tá bem, né, todo mundo quer estar ali usufruindo daquela energia maravilhosa, aquela coisa toda. Mas quando a coisa começa a tomar um rumo, muitas vezes por conta da própria corrente, por conta das próprias pessoas, começa a estar com uma negatividade, alguma influência, sofrendo alguma influência, a maioria das pessoas, a primeira coisa que faz é sair fora. Elas têm que entender que elas fazem parte daquela corrente ali, que a casa
precisa dela mais do que nunca, para que ela possa depositar ali melhores pensamentos, melhores energias e a coisa formar uma nova egrégora positiva, de luz, para que aquela coisa ali se dissipe. Que aquela energia que está pairando ali, que está atuando ali, ela se dissipe. Mas não, é muito mais confortável a pessoa simplesmente sair pela porta fora e ponto, deixar ali a coisa acontecer. Quando deveria ser ao contrário. Deveria ser feita uma união. Com certeza. Entre aquelas pessoas, onde todos vibrassem no positivo, para que o negativo seja dissipado. E eu ouvi uma vez uma entidade falar alguma coisa sobre isso, e ela disse assim: olha, meu filho, pedra que muito rola não cria limo. Isso fica com uma das... como uma moral da história do nosso quadro de hoje, e eu queria prestar um esclarecimento muito importante aos irmãos que estão nos ouvindo, que amanhã ou depois eles podem receber a missão para se tornarem dirigentes espirituais, ou até se a gente estiver sendo ouvidos nesse momento por um líder espiritual, por um irmão, precisamos entender uma coisa: se existe um momento importante na formação de uma casa, é a questão da elaboração do estatuto da instituição. Para que essa questão não exista nunca, e foi, na minha opinião, a brecha que o estatuto dessa casa aqui deu, senão isso não aconteceria, porque de uma casa de umbanda, uma casa de nação, seja ela qual for, o diretor de cultos é o babalorixá, o aialorixá, a dirigente espiritual. E o diretor de culto é um cargo vitalício. Ele se sobrepõe a qualquer cargo administrativo, isso num estatuto bem elaborado. Então esse estatuto, na verdade, ele foi mal feito, por isso é que deu essa brecha aqui. Não poderia ter sido feito dessa forma. Se fosse feito dentro dos parâmetros legais normais, onde um diretor de culto é um cargo vitalício, isso aqui não aconteceria nunca. O diretor de culto não pode ser substituído, não pode ser destituído, inclusive. Qualquer outro pode. A mãe pequena pode, o presidente, qualquer outro tarefeiro, qualquer outro diretor pode ser substituído. Agora, a mãe espiritual, o pai espiritual da casa não pode ser. Isso em qualquer estatuto. Por isso que você, meu irmão, você, minha irmã, que está agora, nesse momento, preparando para abrir uma casa e tal, o estatuto é fundamental. Se você quiser, dá um pulinho lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, que nossos irmãos estão lá hoje, aptos para dar todos os esclarecimentos que você necessita para a abertura de sua casa, para que você não viva exatamente esse problema desagradável que esse grupo viveu. Tá certo assim? Bom, nós então estamos aqui encerrando o quadro Transformando no dia de hoje, e nós vamos rapidamente para um spot comercial e já retornamos rapidinho, né? É um pé lá e outro cá com o nosso quadro Recados da Semana, aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Você está ouvindo a Metropolitana AM 1090. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é Orixá. E se você gostaria de ter uma renda extra por mês
ou conhece alguém que esteja desempregada, que vai uma excelente oportunidade. Você vai procurar a minha filha carnal, Patrícia Barros. Anote aí o endereço. Avenida Rio Branco, 156, sala 1418, no centro do Rio de Janeiro. Você diz a ela que ouviu no programa de rádio do pai dela que ela tem uma oportunidade de trabalho esperando por você. O telefone da Patrícia Barros é esse, anote aí, 9833-36539. Ainda vou repetir, hein? 9833-36539. Minha querida irmã Luciene Oliveira, você tem uma dica aí da nossa palestra agora do mês de dezembro, não é isso? Isso aí, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita A Dependência Química. Tópicos a serem abordados. O que é ser um dependente químico? Dependente químico versus família e sociedade. Grupos de mútua ajuda, perguntas variadas e muito mais. A palestrante é a irmã Sandra Estrela, conselheira em dependência química e membro efetivo da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas. No dia 6 de dezembro, num sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente. Desculpa. Não tem problema, vamos lá. No Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladoriente.com. Maravilha, maravilha. Lu, você até pode continuar falando sobre esse mesmo tema, porque a palestra A Dependência Química é não só uma iniciativa lá do Templo Estrela do Oriente, né, no dia 6 de dezembro, né, mas também nós vamos divulgar esse trabalho da irmã Sandra Estrela todas as semanas aqui no nosso programa, porque a gente sabe que essa questão da dependência química, né, é um problema muito grave que a sociedade enfrenta. E todo mundo pensa que isso nunca vai acontecer na nossa casa, mas daqui a pouco está batendo na nossa porta. Então, Lu, dá esse recado aí sobre esse grupo de mútua ajuda. Isso mesmo, Luiz. Se você conhece famílias atravessando dificuldades ligadas à dependência química, recomende o grupo de mútua ajuda para familiares de dependentes químicos. Atendimentos gratuitos semanais. Contato com a irmã conselheira e membro da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, Sandra Estrela, pelo telefone 964-735466, 964-735466. Maravilha, maravilha. E eu gostaria de dizer, meu irmão que está me ouvindo, que o tempo é algo que não volta atrás. Por isso, registre o seu evento com qualidade e segurança com a AC Produções. Filmagens e fotografias para eventos empresariais, sociais e religiosos. E se você disser que é ouvinte do programa Umbanda Sem Fronteiras, olha aí, anote aí, você vai ter um super desconto. A AC Produções fica na Avenida 13 de Maio, 33, sala 1103, no centro do Rio de Janeiro. Anote aí o telefone, 3786-1773, 3786-1773. É só falar com o meu querido irmão André. Manda um grande abraço aqui para o André, da AC Produções. Minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, diz para nós, quer dizer que nós vamos ter as crianças segunda-feira lá no TEL? Com certeza, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 24, às 20 horas, sessão de consulta com a Ibejada, as nossas crianças do astral. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir das 6 horas da tarde. Maravilha, maravilha. E já que teremos essa grande gira de consulta com a Ibejada na segunda-feira, lá no Templo Estrela do Oriente, 8 horas da noite, nada mais justo que colocarmos aqui uma música sagrada dessa linda, 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 linda legião de espíritos denominada a Ibejada. Ô Nibejada, salve a força! Para as crianças, as minhas crianças.
Fui no jardim colher as rosas, que a vovózinha deu as rosas lá em Formosa. Fui no jardim colher as rosas, que a vovózinha deu as rosas lá em Formosa. Pois é, e na segunda-feira nós estaremos no Jardim da Ibejada, colhendo as rosas, não é verdade? A Rosinha, a Terezinha, a Mariazinha e todos os ibejes. Queridos irmãos, nós vamos rapidamente para um spot comercial, assim, e já já nós estamos retornando com Momento Mirua, com Saravá Umbanda e com muita coisa boa ainda hoje aqui olha, já ia dizer Templo Estrela do Oriente, olha só, gente, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Chegou! Se você é um umbandista, aí vai uma super dica. A União Espiritista de Umbanda do Brasil é a primeira e única federação que disponibiliza espaços para o surgimento de novos terreiros. E a partir de R$20 mensais, você se torna sócio da Casa Máter da Umbanda e ainda terá consultas médicas grátis em várias especialidades, entre outros benefícios. E o seu terreiro ainda poderá fazer sessões no Parque Ecológico dos Orixás. A União está localizada à Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, telefone 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Caboclo das 7 encruzilhadas. Aqui, caboclo! Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295, 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710.
Vem aí o 8º Batacotô Conferência África e Brasil. Palestras religiosas, umbanda, candomblé e africanos. Exposições, shows. Domingo, dia 23 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, no Clube Helênico, Rua Itaperu, 1305, Rio Comprido, Rio de Janeiro. Entrada franca. Mesa para 4 pessoas, R$40. Informações 3086-3441, 3092-6299, 97657-9942. Eu quero que você faça parte, como fez parte no ano passado, que venha para esse grande evento deste ano, que é o 8º Batacotô, que está de portas abertas esperando você. Realização Ilea Cheg Baldé, de mãe Regina de Oxóssi. Iaio Produções, Feiras e Eventos. Apoio Nando Festas e Eventos. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Estamos lembrando que todas as semanas realizamos as reuniões do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua. São reuniões virtuais onde você, da sua casa, do seu trabalho, do seu terreiro, pode participar. Envie um e-mail para contato@mirua.com.br, contato@mirua.com.br, solicitando gratuitamente o cadastramento seu no sistema para que você participe conosco dessas reuniões. Lembrando que nós já estamos trabalhando para o terceiro encontro Os Umbandistas no século XXI, que acontecerá no dia 17 de outubro de 2015. Mirua, rumo à regeneração. Estamos apresentando o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Saravambam. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida. Maravilha, maravilha. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz.
Você, meu querido irmão que está nos ouvindo, você pode exatamente não só pelo radinho, como também pela internet nos ouvir. É o www.metropolitana1090.com.br, ou também pode acessar os programas antigos, as edições antigas da nossa programação através do YouTube. Digita lá, Programa Umbanda Sem Fronteiras, está tudo lá, gratuito para você, não é verdade? Para que você possa exatamente estudar, se elevar, evoluir, conhecer sobre a nossa religião no YouTube. Aliás, eu gostaria, já que nós estamos falando sobre isso, gostaria de também dar um recado aqui do nosso querido irmão, Pai Marcos Xavier, lá da Tenda Espírita do Caboclo Flecheiro, isso, que é também o nosso irmão, que é o dirigente do MUDA, né, que é o Movimento Umbanda do Amanhã, um movimento muito bacana, que estão realizando há muito tempo já um trabalho bem especial. No próximo dia 27/11, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, das 18 às 22 horas, eles vão estar realizando lá um seminário muito bacana, entendeu? Eu estou aqui recebendo o papel, a Umbanda é Legal, é o nome do 2º simpósio de Umbanda realizado pelo MUDA. Vai ser nos dias 27 de novembro e 28 de novembro, lá na UERJ, né? Então, no dia 27 vai ter o tema Preservação Ambiental, qual o papel do religioso, com vários palestrantes. E no dia 27, no dia 28 de novembro, intolerância religiosa, como lidar com esse mal que parece não ter fim. Então também teremos outros palestrantes lá. Então não esqueçam, vale a pena prestigiar esse evento do MUDA, Movimento Umbanda do Amanhã, do nosso querido Pai Marcos Xavier, lá da Tenda do Caboclo Flecheiro, para quem a gente manda um fraterno abraço, um saravá fraterno, e que continuem com esse trabalho maravilhoso que vocês realizam aí junto ao MUDA. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, conta para mim mais uma pergunta no dia de hoje. Isso, Luiz, essa pergunta vem do nosso irmão Miguel Cunha. Ele fala assim: quando nos consultamos com uma determinada falange, todas as giras é a mesma entidade que nos atende? Digo isso porque percebo diferenças. Olá, Miguel, o nosso saravá fraterno. Veja bem, se você nota diferenças, você já merece os nossos parabéns, porque essas diferenças são quase imperceptíveis, tá certo? Mas elas existem. Elas existem pelo seguinte: quando, vamos supor, né? Você, para o pessoal que está em casa poder entender, nós não nos consultamos com uma entidade, nós nos consultamos com uma falange. Então vamos admitir que você seja consulente do Caboclo Sete Flechas, por exemplo, né? Então, aquele médium do Caboclo Sete Flechas, você vai lá numa semana, aquele médium, o aparelho, ele está, vamos dizer assim, dentro de uma condição vibracional em função de seus pensamentos, de suas palavras, de suas ações, da sua evolução intelectual. Então ele está vivendo um momento naquele dia. Esse médium, ele vai se acoplar, tá certo, a uma vibração, vai se sintonizar a uma vibração que esteja exatamente, vamos dizer assim, regulando-se de acordo com as suas vibrações, os seus sentimentos naquele dia. Então, se você está num dia desfavorável, onde você cometeu uma série de questões cujos propósitos não estão de acordo com a espiritualidade superior, você está vibrando baixo. No momento que você está vibrando baixo, o tipo de entidade que vai encostar do seu lado é exatamente de acordo com o seu patamar vibratório. Por outro lado, a partir do momento que você vai se elevando espiritualmente, não é verdade? Se transformando moralmente, intimamente, estudando, realizando boas ações, praticando a caridade principalmente dentro de casa, né? Na rua, no trabalho e tal, você vai, vamos dizer assim, tornando as suas energias interiores mais sutis, mais leves, mais positivas. Então você vai alcançar
naquele dia do seu trabalho, uma entidade com mais luz, com mais conhecimento, e esse conhecimento da entidade vai passar por você com pouca interferência. Então a gente chega à conclusão de que nós não somos atendidos por uma entidade, nós somos atendidos por uma falange. E lembrando o que a gente tem dentro da obra Pluralidade dos Mundos Habitados, editada por Camille Flammarion, uma falange é formada por cerca de 400 mil espíritos atuando em multiplicidade. Então você pode, com certeza absoluta, ter o sentido de que tal médium, tal entidade. Tá certo, meu irmão? Vamos à próxima pergunta, dona Flávia? Vamos sim. A pergunta vem da Patrícia Salles. Ela fala assim: qual a razão do surgimento de tantas igrejas evangélicas? Minha querida irmã Patrícia, o nosso saravá fraterno. Olha, Patrícia, se a gente for começar a falar, né, eu acho que eu não gosto de falar de outros segmentos religiosos. Não gosto porque a gente está aqui julgando as pessoas, não é o nosso propósito. Agora, o que a gente repara na humanidade de uma forma geral, e vamos observar principalmente os irmãos que frequentam os terreiros de Umbanda, mais particularmente ao Templo Estrela do Oriente, a gente nota no ser humano um sentimento imediatista. O que é o sentimento imediatista? É a gente entender que nós somos responsáveis por todos os nossos atos pretéritos, tudo aquilo que aconteceu nas mais variadas vidas que nós tivemos antes desta, né? Nós estamos seres humanos, mas nós somos, fomos e seremos sempre seres espirituais. Então a gente adquiriu uma série de imperfeições durante as nossas vidas. Só que nós não podemos compreender dentro de uma fé raciocinada que essas imperfeições, a gente possa estalar o dedo e tudo esteja resolvido, como se a gente coloca numa máquina de caldo de cana, bota a cana de um lado e já sai pronta do outro. Então isso, na verdade, é um sentimento imediatista. E vamos dizer assim, esses segmentos religiosos que surgiram, se a gente assim pode denominar, né, como segmentos, eles exatamente estão propagando um imediatismo, não é verdade? Pare de sofrer, seria um slogan, né? Você será salvo. Essas coisas assim, que a gente sabe que isso na verdade é fantasioso. Você só será salvo de acordo com as suas obras. A cada um segundo as suas obras, isso é bíblico. Então não adianta a gente querer achar que de uma hora para outra, porque nós nos atrelamos a uma religião, que nós estamos sintonizados com um determinado Deus, que nós vamos deixar para trás tudo aquilo que nós fizemos de errado. Não tem como isso acontecer. É claro que se você não pode voltar ao passado e tentar consertá-lo, indiscutivelmente você pode fazer a partir de hoje um novo futuro. Isso já dizia Chico Xavier. Mas você precisa começar a partir de hoje, dando o primeiro passo, colocando o primeiro tijolinho ali para a construção de uma nova vida para você. Agora, precisa entender isso, é você que precisa fazer. A religião, ela só vai te orientar e mais nada. Muitas vezes, quando você está fragilizado, ela vai até, muitas vezes, espiritualmente, vibracionalmente, te limpar, te reabastecer, está tudo maravilhoso. Você vai ouvir uma palavra, tudo bem, mas saiu dali, não adianta. Você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Se não for dessa forma, não existe salvação. Então, eu acho que essa é a principal razão aí desse surgimento desses segmentos todos, tá certo? Fique com Deus. Mais alguma pergunta, mãe? Temos sim. Agora da Bernadette de Lourdes. Ela fala assim: boa noite, gostaria de saber mais detalhes sobre esses espíritos e por que casas nem... Ela está querendo saber sobre Exu Mirim, tá? Eu gostaria de saber mais sobre esses espíritos e por que muitas casas nem sequer mencionam os mesmos, e o Templo Estrela do Oriente cuida deles.
Então, eu gostaria de saber mais informações sobre Exus Mirim. Bernadette, o nosso saravá fraterno, irmã, veja bem, a falange, nós entendemos até agora, né? A gente pode ser que amanhã ou depois a gente modifique os nossos conceitos, porque espiritualidade é algo que não é conclusivo, né? Hoje é assim, a gente não sabe se amanhã será diferente. Mas para nós, quando a gente fala Exu Mirim, eu estou falando de uma legião de espíritos inserida dentro da falange de Exu e Pombagira. Eu não vejo de uma outra forma, tá certo? Entendo que é uma grande falange de Exus. Seu Exu Mirim é uma entidade maravilhosa de Umbanda, com inestimáveis serviços prestados à humanidade, à espiritualidade em geral, entendeu? E não vejo de outra forma. Existem alguns segmentos que estão cultuando essa denominação Exu Mirim, entendendo isso como Exus, entre aspas, infantis. Nós não vemos desta forma, doutrinariamente falando, respeitando todas as outras escolas. Nós entendemos que Exu Mirim é única e exclusivamente uma falange, como existe a falange de seu Tranca-Ruas, de seu Marabô, do Exu Tiriri, do seu Caveira, entre outros, não é verdade? É uma falange dentro da falange de Exus e Pombagiras. Até que surja um outro conceito aí trazido pela espiritualidade, não há problema. Aliás, estamos com as mentes e os corações abertos para rever os nossos conceitos, isso aí não há problema nenhum. Se amanhã ou depois alguém chegar e disser assim, não, Luiz Fernando, eu acho que é isso, se trouxer a coisa devidamente embasada, a gente pode com certeza mudar a nossa forma de pensar, sem problema algum, tá certo? Fique com Deus. Mas ainda dá tempo de uma perguntinha curtinha ainda. Perguntinha curtinha. Vamos lá ver se essa aqui é curtinha. Essa pergunta vem da Andréia Correia. Ela gostaria de saber sobre o Ministério da Pombagira. Pombagira Guardiã, Pombagira Natural e a Pombagira de Trabalho. Andréia, o nosso saravá fraterno. Eu não sabia que a Pombagira já tinha sido direcionada para algum ministério. Eu só espero que não seja o ministério da Dilma, minha amiga. Porque a Pombagira, como uma entidade de luz, ela só se misturará aos bons, com certeza absoluta, tá certo? Agora, dito isto, né, respeitados os outros princípios políticos, né, eu diria uma coisa, minha irmã. Quando a gente fala a palavra ministérios, que eu acho que é isso que você está querendo se colocar, né, você está se referindo, obviamente, às várias legiões, né, cujas denominações estão atreladas às pombagiras, né? Então nós temos aí falanges de Maria Padilha, de Maria Mulambo, de Tata Mulambo, né? De Pombagira Cigana, entre outras. Nós temos aí uma legião inteira de espíritos, muitos dos quais até nós desconhecemos, mas que nem por isso eles deixam de interagir conosco, de estarem do nosso lado no dia a dia, vivenciando a Umbanda, entendeu? A verdade é uma coisa, minha irmã, nós ainda temos uma compreensão muito curta ainda sobre o que é espiritualidade. Nós achamos que conhecemos alguma coisa, mas a gente conhece muito pouco, minha irmã, muito pouco. Uma vez a gente ouviu uma entidade de Umbanda trazer isso, e eu adotei isso como um lema para mim. A Umbanda ainda é um processo em construção. E eu não tenho a menor dúvida disso. Há 50 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar ainda sobre falange de ciganos, falange do povo do Oriente, falange de marinheiros, falange de boiadeiros, falange dos baianos. Nada disso a gente ouvia falar. E hoje estão aí, olha, inseridos dentro do sagrado panteão de Umbanda, trabalhando, prestando a caridade. Então, a Umbanda é realmente um processo em construção. E vão surgir outras falanges aí, só que nós não estamos ainda preparados para conhecê-los. Mas qualquer hora dessa eles estão aí batendo na nossa porta. Tá certo? Fique com Deus. Bom, nós estamos aí num final de programa.
eu gostaria do final do quadro, né? Saravá Umbanda, eu gostaria do boa noite da minha querida esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, família Tel, irmãos presentes. Agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos e pedimos ao nosso Pai Maior que possa estar conosco, iluminando nossos passos, nos dando direcionamento e uma excelente semana com Jesus em nossos corações. Você sabe, antes de eu pedir o boa noite da Luciene, você sabe que uma vez você disse que não queria abrir mão dessa música maravilhosa de Ogum, que é o Bolero de Ravel, que nos traz a vibração desse grande general de Umbanda, né? E o Cláudio ouviu as suas preces e coloca sempre no finalzinho do quadro essa música desse grande cavaleiro de Umbanda, que é o nosso Ogum. Essas palmas são para o nosso técnico Cláudio, esse irmão maravilhoso que a gente tem aqui do nosso lado. E agora o boa noite da minha querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos presentes, família Tel, amados ouvintes. Que tenhamos uma noite tranquila, de paz, e que possamos amanhã acordar numa vibração maravilhosa para levarmos em frente essa semana. Se Deus quiser que a alta espiritualidade te escute, minha irmã. Queridos irmãos, obrigado mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos. Muita força na caminhada de vocês, que Ogum possa guiá-los, dando luz, caminho, direção, e até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Grande Espírito, cuja voz distingo nos ventos e cujo sopro dá vida ao mundo inteiro, ouça-me. Ponho-me na tua frente como um dos teus inúmeros filhos. Vês, sou pequeno, sou fraco, preciso da tua força, preciso do teu saber. Deixa-me caminhar em beleza e deixa meus olhos contemplar sempre o purpúreo pôr do sol. Zele as minhas mãos pelas coisas que criaste e ouçam os meus ouvidos tua voz. Faz-me sábio para aprender as coisas que ensinaste ao meu povo e que ocultaste em cada folha, em cada pedra. Não desejo a força para impor-me aos meus irmãos. Desejo-a para poder lutar contra o meu maior inimigo, eu mesmo. Fazes com que eu esteja sempre pronto para, de mãos limpas e olhos leais, ir ao teu encontro, a fim de que meu espírito, quando a vida sumir como some o sol ao fim do dia, possa chegar a ti, sem precisar envergonhar-se.